Olá pessoal, hoje nós vamos demonstrar que a derivada do produto de duas funções é dada pela fórmula deriva o primeiro, conserva o segundo, mais deriva o segundo e conserva o primeiro. Então nós temos aqui, se nós temos duas funções diferenciáveis, f e g, a derivada do produto é dada por deriva f de x, conserva g de x, então f de x, a derivada de f de x vezes g de x, mais deriva g de x vezes f de x, ou seja, deriva o primeiro, conserva o segundo, mais deriva o segundo, conserva o primeiro, onde o f de x é o primeiro e g de x é o segundo. Então, de onde veio essa fórmula de cálculo de derivada do produto? Então, para a gente mostrar isso, a gente precisa usar a definição de derivada através de limites. Então, nós temos o seguinte. Então, nós já sabemos que a derivada de f é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. A gente vai aplicar isso considerando agora que nossa função é f de x vezes g de x. Então isso vai ser igual a limite, a derivada disso vai ser igual a limite quando h tende a zero de f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x sobre h. Então nós temos isso aí. Então a derivada desse produto é dada por limite f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x sobre h quando h tende a zero. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Para eu conseguir desenvolver isso aí, eu vou somar e subtrair um termo. Então, somando e subtraindo ao numerador o termo f de x vezes g de x mais h. Então, quando eu somo e subtraio alguma coisa, eu não estou fazendo nada. Eu estou acrescentando e tirando ao mesmo tempo. Então, não estou mudando nada em termos de valor. Mas, visualmente, vai ter uma alteração muito importante nessa expressão. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Isso vai ficar igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x mais f de x vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x mais h. Então eu somei e subtraí esse termo. Então eu tinha isso aqui, somei f de x mais h e subtraí f de x mais h, ou seja, colocando e tirando, não estou mudando nada. Então é como se eu tivesse 5 e somasse 2, daria 7, menos 2 que volta a ser o mesmo 5. Então não está alterando nada em termos de valores. Mas a expressão vai mudar da seguinte maneira. Eu vou colocar junto f de x mais h vezes g de x mais h, junto com menos f de x vezes g de x mais h. Esses dois já estão juntos aqui. Vou apenas trazer esse termo para cá, para próximo desse primeiro termo. Então vai ficar da seguinte maneira. Então minha representação vai ficar. A minha derivada vai ser igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x mais h. Agora, menos, então eu peguei esse termo e subtraí com esse último. Agora eu vou pegar esse termo aqui, menos f de x vezes g de x, mais esse termo aqui, mais f de x vezes g de x mais h. Então temos isso aí. Daí, nós vamos poder fazer agora o limite
da subtração é a subtração dos limites. E além disso, eu vou botar fator comum em evidência. Quem é o fator comum aqui? O fator comum aqui é g de x mais h. E o fator comum aqui é f de x. Então, fazendo isso, o limite da subtração é a subtração do limite. Vou separar em dois limites. Limite disso e limite disso. E botando o fator comum em evidência desse aqui, que é g de x mais h, e desse aqui, que é o f de x. Então, vai ficar da seguinte maneira. O quadro é pequenininho, mas vamos tentar espremer aqui para que dê para todo mundo entender. Então, isso é igual ao limite, quando h tende a zero, de g de x mais h vezes f de x mais h menos f de x, foi o que sobrou, né? Então eu coloquei fator comum em evidência, sobra f de x desse, e aqui sobra f de x mais h, e nesse sobra f de x. Isso sobre h. Menos não, vou botar mais, viu? Por que eu vou botar mais? Porque eu vou deixar o menos lá dentro dessa expressão. Mais limite, quando h tende a zero, de... O fator comum em evidência é o f de x, né? Então vai ficar f de x, tem aqui. Desse termo daqui sobra g de x mais h. E desse termo aqui sobra o menos, que eu não botei, né? Menos o f de x. O menos o g de x, quer dizer, né? O f está aqui, então vai sobrar menos g de x. Menos g de x. Então, observe. Quando eu faço a distributiva, esse vezes esse dá menos esse, né? F de x vezes menos g de x dá menos f de x vezes g de x. E esse vezes esse dá esse aqui, positivo, né? F de x vezes g de x mais h. Então, esse dá esse, positivo. Esse com esse dá esse, negativo. Então, tá certinho. A mesma coisa que está escrita aqui embaixo, com a diferença que eu separei em dois limites. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Botei fator comum em evidência, resultou nisso. Aqui eu tenho um produto, olha. G de x vezes isso aqui, e aqui eu tenho outro produto, f de x vezes isso aqui. E nós também sabemos que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, vou separar em dois limites aqui de produto e dois limites aqui também. Então, ficou limite, quando h tende a zero, de g de x mais h, vezes limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Então, essa primeira parte é isso. Separei limite desse vezes limite desse. Coloquei o h embaixo desse termo aqui. Porque quando eu tenho um produto de dois termos no numerador e no denominador só tem um termo, eu tenho que escolher embaixo de que eu quero colocar esse h. Eu poderia botar esse h aqui ou aqui, né? Porque aqui é como se tivesse vezes sobre 1. 1 vezes h, bota-se h, e esse vezes esse, bota-se esse de cima. Então eu escolhi esse. Por que eu escolhi esse? Porque aqui eu sei o que significa isso aqui. Isso aqui é a definição de derivada. Então isso aqui significa f' de x. É a derivada de x. De f de x. É a derivada de f de x. Então, o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero é a derivada de f de x, ou f' de x. Então eu vou ter a derivada desse produto é f' de x vezes, aqui quando eu substituo h por zero, vai ficar g de x. G de x não depende de h, já que eu zerei aqui, né? E a derivada de g de x é o próprio g de x. O limite de g de x, já que o h foi substituído por zero, o limite de g de x é o próprio g de x, já que não vai depender de h. Então, essa primeira parte está feita. A outra parte do mesmo jeito, né? Da mesma forma que eu fiz esse. O limite do produto é o produto dos limites. Então, vai ficar aqui o limite de f de x. Isso aqui, como isso aqui já é uma constante, isso aqui eu já posso tirar.
Isso aqui é constante em relação a h. Então, isso aqui já é direta, é f de x, vezes o limite de g de x mais h, menos g de x sobre h, quando h tende a zero. Isso aqui é quem? É g' de x. Aqui é f' de x. Ou seja, o limite do produto resultou em g de x, aqui vai resultar em g de x, vezes f' de x, mais f de x, vezes g' de x. Aqui eu posso perguntar para ficar igualzinho à minha escrita inicial. Então, g de x vezes f' de x é a mesma coisa ser f' de x vezes g de x, mais f de x vezes g' de x. Então, está provado que o limite do produto é igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, valeu! Gostaram? Quem gostou da minha videoaula, dá o like, inscreve-se no canal e até a nossa próxima videoaula. Da mesma forma que a gente provou o limite do produto, a gente pode provar o limite do quociente, usando os mesmos argumentos. Então, aplica a definição, só que em vez de somar e subtrair o termo f vezes f de x vezes g de x mais h, a gente pode somar e subtrair só o termo f de x vezes g de x. Soma e subtrair esse termo, f de x vezes g de x, que também vai resultar na fórmula como deve ser escrita a fórmula do quociente. Que vocês devem saber que a derivada do quociente é deriva o primeiro, conserva o segundo, menos deriva o segundo, conserva o primeiro, sobre o segundo ao quadrado. Então, até a nossa próxima videoaula. Valeu!